O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui no santuário, mas mais ainda, quem nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, os aplicativos, que eu convido que baixe no seu celular, é gratuito. Nós estamos em plena quaresma, já na terceira semana. E a quaresma, ela vem a nós de forma forte, intensa, e este ano mais ainda, para nos colocar numa volta para Deus. Um voltar-se para Deus que é tomada de consciência do pecado, do erro. E a partir disso, uma mudança de vida, não só de comportamentos externos, mas de dentro para fora, de fora para dentro. Uma mudança a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Assim sendo, você percebe que semana a semana aparecem os grandes temas. E hoje nosso Senhor traz um tema de menor e maior. Esse tema aparece várias vezes no Evangelho. O clássico texto, quando Jesus vai à frente, falando como ele irá morrer, que deve subir para Jerusalém, e atrás os discípulos discutiam. E naquele texto, nosso Senhor diz: o que vocês discutiam? E eles ficaram com vergonha. Vergonha. Porque Jesus falando de uma entrega, falando do entregar a vida por amor, e o entregar a vida de uma forma bastante difícil, na cruz. Eles atrás discutindo quem era mais importante. Você percebe que isso mostra, se no seminário de Jesus, 12, isso foi assim. Esse tema é latente em mim e em você. Talvez não tão escrachado como foi com o nosso Senhor, porque foi escrachado, né? Imagina nosso Senhor na frente pensando: eu vou ter que morrer, não tenho como fugir da cruz. E eles atrás com picuinhas. Às vezes nós não chegamos assim, mas às vezes nós somos mais espertos, nos achando mais importante, nos achando até em relação a Deus dos nossos privilégios, nos achando em relação ao outro, por várias razões, excluindo, marginalizando. Então o tema do menor e maior está dentro de nós, no nosso interior e no seio da comunidade. E o tema volta hoje. E nesse contexto Jesus fala: quem é maior, quem é menor?
a partir da escuta e vivência da palavra de Deus. Eu repito aqui o texto. Quem desobedecer um só dos mandamentos, quais são os mandamentos? São 10, não são? Que a gente nem lembra, nem vou pedir agora fazer uma catequese. Mas quem desobedecer os mandamentos da lei de Deus, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer, será considerado menor. Vamos lembrar algumas coisas. Mandamentos da lei de Deus. A gente vai lembrar: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e guarda. Mas em relação ao outro, não matar. Mas lembrando que nosso Senhor, com muita liberdade, Ele diz assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matar. Jesus, como novo profeta, novo Moisés, o Salvador, com liberdade e autoridade, suplantando a lei, Ele diz: porém eu vos digo, não pense que matar é só enfiar uma faca, dar um tiro. Aquele que chamar o outro de patife, de idiota. Então você percebe que o nosso Senhor alarga. Então eu te pergunto, não tirando a validade dos mandamentos em relação a Deus, como eu citei, mas será que nós temos a mesma percepção que também vale com o próximo? Não matar, não cometer adultério. Parece tão normal, padre. Mas nós esquecemos que cometer adultério, desejar a mulher do próximo, a mulher do próximo, é você estar se reduzindo ao menor de todos no reino. Mas tem outras: não fuxicar. O Papa Francisco, vira e mexe, ele toca nesse assunto. O que é levantar falso testemunho? O que é julgar o outro? O que é usar da palavra para denegrir o outro? Portanto, eu quero enfatizar aqui que quando nosso Senhor coloca que o menor é desobedecer os mandamentos, Jesus não reduziu. Qual o maior de todos os mandamentos, Senhor? Ó Mestre, amar a Deus sobre todas as coisas. Não terminou? E ao próximo. Portanto, eu e você, façamos um esforço, e isso é quaresma, de conversão. Então, procuremos ser o maior no reino dos céus, mas lembrando que ser o maior é aquele que mais pratica a palavra de Deus, em relação a Deus e ao próximo. E acredito nesse contexto, que nessa quaresma que vai marcar a história como uma grande pandemia, tem tudo a ver com amar a Deus e ao próximo, já a partir da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade que nos coloca a atitude de Jesus: ver, sentir solidariedade e cuidar. E isso se aplica, meus irmãos, claro, nos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, mas também em relação ao outro. Essa consciência do coletivo, isso é cristão, isso é de nosso Senhor. Então, por exemplo, quando você lava as mãos, é verdade, hoje eu fiquei muito triste saber que uma área de Curitiba, 150 mil famílias estão sem água. Recife, bem nesse período. No entanto, quando a gente lava as mãos com água, sabão, se não tem o gel de álcool, que está todo mundo desesperado no valor, ele substitui lavar as mãos. Mas não é a única forma. Você está cuidando de você mesmo,
mas você está cuidando do outro. Amar a Deus, amar ao próximo. Você compreende como tem implicações em nossa vida? No próprio isolamento social, quando a gente pede, não abrace, não beije, isso não é desamor. Quando eu estou pedindo, e a igreja está pedindo, idosos, fique em casa, não é? Fique em casa. Amanhã eu vou explicar, que eu só quero checar, porque eu cheguei de viagem nessa madrugada, e eu quero checar ontem eu vi uma palavra de um bispo, mas eu quero checar sobre uma dispensa do Papa, mas eu prefiro falar amanhã com mais propriedade para não incorrer no erro. Mas fique em casa. Por isso, a igreja desmotivou, não é para ter os encontros de pastoral da pessoa idosa, nem as visitas, mesmo as capelinhas, está indo comunicado, não passe as capelinhas de casa em casa, seja das Santas Chagas, seja de Nossa Senhora. Agora é hora, segure, que cada coordenador, segure na sua casa, mas o apelo, e eu acredito nisso, vamos nos cuidar do outro, de modo particular com os idosos, mas vamos rezar. Nesse cuidado, só quero dizer algumas coisas. Por exemplo, a própria obra, você que nos ajuda, já tomamos algumas providências. Por exemplo, nosso regulador contatou cada mãe que tem um filho até 10 anos. Você tem com quem deixar? Não. Então trabalhe em casa. Os nossos colaboradores da associação, nossos colaboradores idosos já estão em casa. E as gestantes já estão em casa. Isso tem implicação no call center, implicação mas é uma atitude humana. Nós temos que começar a partir de nós. Estou dando alguns exemplos. Por exemplo, aqui, o próprio leitor vai fazer as preces. E nós estamos higienizando, não é, Sus? Lá, todos os microfones, se não for, já vai ser, com spray que eu vi numa determinada, liguei, falei, tem que fazer. Higienizar os microfones, porque se faz a primeira leitura, faz as preces. Eu só estou contando medidas pequenas, mas que cada um pode fazer o seu. O momento é de cuidado, sem desespero, gente, sem desespero e sem pânico. Aquela frase, ontem à noite eu rezava, de Santo Inácio de Loyola, e vai ser o meu motivador: faça tudo, como tudo, se tudo dependesse de você, sabendo que na realidade, tudo depende de Deus. Entendeu? Santo Inácio de Loyola. Faça tudo, como se tudo dependesse de você, sabendo que na realidade, tudo depende de Deus. E é por isso que a partir de amanhã, toda a TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, nossa padre, quanta coisa, meu filho, eu posso estar viajando, estou chegando na Amazônia, inclusive quem quiser assistir a parte 2, depois da missa, acesse no YouTube, está lá, parte 2 Amazônia, que foi uma experiência maravilhosa. Meu abraço a todos os que estão lá, onde eu levei as Bíblias, vocês vão ver depois no Padre Missão, onde eu levei a parabólica, a alegria daquele povo, caboclos, e quando eu falo caboclo, entenda que já é a miscigenação entre brancos, como eles chamam, e índios, então não estou sendo pejorativo, e o povo indígena que eu visitei, o Maoca, inclusive até pediram para me pintar num ato de agradecimento pela visita, falei que assim seja, vamos lá. Mas amanhã nós começamos, se tiver arte pode soltar na TV, 40 dias em oração, evangelizar em casa, evangelizar em casa, 40 dias em oração. Toda a programação da TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativo, estará voltado 40 dias. 40 dias que nos lembra a Quaresma.
40 dias que lembra o povo do Egito, 40 dias que lembra o Senhor no deserto. Mas eu proponho, e toda a programação, de manhã à madrugada, que vamos retomar ao vivo, é para você que está em casa. Sem sair de casa, nós estaremos com você. E é minha proposta, eu estarei, a partir da manhã começa aqui, contagem regressiva, 40 dias, então celebraremos 40 experiências de Deus. Qual o objetivo? São Miguel Arcanjo, que cesse a epidemia, a pandemia. São Miguel Arcanjo, São Pio de Petreutina, que cesse esse grande mal no mundo e no Brasil. Por isso, eu estarei celebrando 40 missas. Outros horários também, mas eu religiosamente na missa do meio-dia. 40 missas. Estaremos 40 dias rezando o terço das Santas Chagas a partir da manhã para que cesse a pandemia. Estaremos fazendo adorações ao Santíssimo. Estaremos conduzindo a experiência de Deus, o terço das Santas Chagas. Então, nesse tempo de reclusão na sua casa, nós, como Obra Evangelizar, TV e rádio, estaremos com você, nos cuidando e rezando. Mas tem valor, padre? Eu vou contar um fato. Começa amanhã. Papa Gregório Magno, Papa de Roma, sofreu uma grande peste na cidade. Grande peste. Ele fez uma procissão, invocando Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, amanhã vai estar aqui. E quando voltava, depois de ter dizimado grande parte, ele voltava dessa procissão e de longe, com o Santíssimo exposto, caminhando, rezando, ele olha para cima do castelo de Sant'Angelo, que na época pertencia ao Vaticano, e ele vê no alto, no cume do castelo, Miguel Arcanjo colocando a espada na bainha. Naquele dia cessou a peste. Por isso, quem olha para o castelo Sant'Angelo, que foi o mausoléu, depois pertenceu a Roma e hoje faz parte do Estado italiano, sempre depois de Gregório, ele mandou colocar um Miguel Arcanjo, enorme. E aquele, por isso, São Castelo Sant'Angelo, castelo de São Miguel Arcanjo, e o anjo está guardando a espada. Nós faremos o mesmo, pedindo que o Senhor das Santas Chagas, o sangue de Jesus, possa recair sobre a humanidade. Que São Miguel interceda com missas, adorações, terços, numa grande campanha de oração. 40 dias rezando, 40 missas, 40 terços, 40 experiências de Deus. E nós vamos acreditar que essa pandemia, que a perspectiva é horrorosa, mas que o Senhor mude a história. Já mudou em muitos fatos e há de mudar também. Por isso eu convido você, a partir de amanhã, a começarmos esses 40 dias de oração. 40 dias de intercessão pela obra, pela TV, pelo rádio. Queridos filhos, são atitudes de quem confia no Senhor. Repito mais uma vez, façamos tudo como se tudo dependesse de nós, quando na verdade sabemos e confiamos que tudo pertence a Deus. Amém.